Meu amigo me mandou um vídeo falando sobre as atrocidades do que está acontecendo lá na guerra da Ucrânia. Meu objetivo com esse vídeo é descobrir ou investigar quais seriam as verdadeiras causas dessas atrocidades, por que essa guerra começou e afins. Esse vídeo aqui que você me mandou, né? E realmente esse ataque que a Rússia fez àquela catedral foi uma coisa terrível, né? A Rússia fala que foi sem querer, mas pode ter sido com querer, porque numa guerra a primeira coisa que morre é a verdade, né? Eu vi canais também falando que até brasileiros foram mortos nessa guerra da Ucrânia e até dentro da Ucrânia, né? Foram mortos. Tem gente na Ucrânia que não quer lutar e sofreram até tortura, né? A pessoa pode falar que é propaganda russa, mas dentro de uma guerra as coisas acontecem. 17 de junho de 2026. Um ônibus transportando um time de futebol mirim é bombardeado por um drone utilizado pelas forças ucranianas na região russa de Briansk. Dos 44 passageiros, 28 eram menores de idade. A explosão deixou 8 pessoas feridas e um morto. 2 semanas antes, um outro ônibus de passageiros na porção controlada pela Rússia de Donbass foi atingido também por um drone ucraniano. 7 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas. Em 22 de maio, as Forças Armadas ucranianas tinham empregado diversos drones para bombardear um campus universitário em Starobelsk, também em Donbass. Como resultado, 21 pessoas morreram, praticamente todas elas estudantes. Então eu não vou chegar a falar para você, a Rússia faz coisas perfeita e a outra é malvadona. Não, eu falo que os dois lados cometem erros, né? Mas o importante, na minha concepção, é estabelecer da onde veio, por que aconteceu essas coisas. Esse é o verdadeiro ponto das coisas, porque se alguém atacasse o Brasil, no momento que eu fosse atacado, eu ia me tornar inimigo da pessoa que está me atacando. É óbvio. Isso aí é óbvio. Mas por que o ataque aconteceu? Esse é o verdadeiro significado do que eu quero falar. Nação da União Soviética, ou devemos buscar uma aliança democrática na qual os países podem se juntar voluntariamente e então serem protegidos uns pelos outros. Qual é a verdadeira provocação aqui? Real, qual é a verdadeira provocação? É Vladimir Putin tentando invadir todos os países vizinhos. Vladimir Putin invadiu a Geórgia, ele invadiu a Crimeia, ele então invadiu a Ucrânia propriamente dita. Aí ele fala que ele invadiu a Geórgia. Mas por que ele invadiu a Geórgia? Qual o significado disso? Vladimir Putin assumiu em 1999, dezembro, né? E a primeira coisa que aconteceu foi a Chechênia, né? A Chechênia fazia parte da Rússia, houve uma revolução lá e ele conseguiu vencer. E desde 1999, né, foi quando ele basicamente assumiu, até o ano de 2002 não houve invasão a país nenhum. Então esse rapaz que ele fala isso daí, tá tentando invadir todos os países, poxa, ele teve 8 anos no poder, por que ele não invadiu antes? Né? Essa parte da Geórgia, por que ele invadiu a Geórgia? Só um adendo. Essa parte da Chechênia, agora os soldados chechenos estão lutando contra a Ucrânia. Ou seja, apesar da primeira parte que houve guerra, eles atualmente têm uma boa relação com a Rússia. E isso acontece de diversas formas, porque você tem a China, que foi invadida pela Rússia no passado, e agora tem boas relações. Isso sempre muda com o passar do tempo. Eu estava tentando entender por que houve essa invasão.
Então eu perguntei para a inteligência artificial e eu falei assim, é comercial, o problema é comercial. Ele falou, tem outros portos que ele poderia exportar, apesar de que a Rússia ela é muito, ela precisa muito desse porto do Mar Negro, por causa que nem todos os portos da Rússia eles têm água quente. E tem portos da Rússia que ficam congelados, eles não podem exportar para esses lados. Mas não é exatamente por isso que ele ficaria mal no sentido da Geórgia, e nem da Crimeia e nem da Ucrânia. O problema é Sevastopol, né? O prejuízo de perder a Crimeia não sendo logisticamente comercial, mas sim geopolítico e militar. Sem a base naval de Sevastopol, a Rússia perderá a sua principal capacidade de proteção de poder militar no mar Mediterrâneo e no Oriente Médio, além de expor a sua própria costa vulnerável de Krasnodar e a ameaças diretas. Então o problema é um problema geopolítico, um problema de projeção de poder, e não só de poder, também de defesa. Porque o que acontece? Com o míssil, já existe um país da OTAN que, se ele tiver um míssil supersônico, alcança Moscou em 5 minutos. Eu pergunto para você, se você tem que colocar a balança do mundo nas suas mãos e você só tem 5 minutos para você decidir, será que tem tempo de reação? Esse país ele já tem essas armas, né? Depois eu vou colocar aí para você ver. Mas essa parte aí, ela quebra as pernas da Rússia militarmente. Por quê? A perda de Sevastopol desmantelaria a espinha dorsal geopolítica da Marinha Russa, embora comercialmente substituível. A base naval de Sevastopol é o pilar de projeção de força militar do Kremlin no sul e na Europa. No sul da Europa, perdão. No Oriente Médio e no Mar Mediterrâneo. A retirada definitiva da Rússia dessa base afetaria o poder da sua marinha através de 4 impactos críticos. Perda do hub geopolítico defensivo ofensivo. A Crimeia funciona como um porta-aviões inafundável no centro do Mar Negro. A partir de Sevastopol, a Rússia consegue instalar sistemas de mísseis antinavio e de defesa aérea de longo alcance, criando uma zona de negação de acesso que cobre quase todo o mar. Sem a base, o raio de monitoramento e controle militar russo recua centenas de quilômetros para o leste, reduzindo a influência russa a apenas 1/3 do Mar Negro. Distração de infraestrutura especializada. Degradação. Novorossiysk carece de infraestrutura militar ultra especializada que Sevastopol construiu ao longo de séculos, como grandes docas secas protegidas e depósitos subterrâneos de munição e combustível, logística de submarinos. A capacidade russa de rearmar e reparar submarinos da classe Kilo usado para disparar mísseis de cruzeiro sofreria um gargalo severo, limitando a prontidão de combate da frota. Ou seja, o submarino é uma das armas mais letais de defesa e ataque, né? Mas estamos falando do território russo, né? Basicamente é uma extensão do território russo. Então, se você perde isso, você já tem um míssil que pode te atingir em 5 minutos. E você tem... Agora, se você perde esse ativo estratégico, fica muito mais fácil de eliminar se houvesse um ataque, né, da OTAN, né? Seria muito por isso que isso daí está acontecendo. É por esses fatores estratégicos que isso está acontecendo. A vulnerabilidade tática de Novorossiysk diante da pressão de ataques de mísseis e drones ucranianos comandados da Marinha Russa
comandados da Marinha Russa já elaboraram planos para realocar estruturas administrativas de Sevastopol para Novorossiysk. Contudo, Novorossiysk apresenta problemas táticos. Geografia aberta, diferentes baías profundas naturalmente protegidas de Sevastopol. A baía de Novorossiysk é mais aberta e facilitando o cerco de embarcações. Fenômenos meteorológicos, vento bora. No inverno, a região sofre com ventos catabálicos violentíssimos que congelam superestruturas de navios e paralisam operações militares, algo que não ocorre em Sevastopol. Perda de acesso ao mar Mediterrâneo. Historicamente, é de Sevastopol que saem os navios que compõem a Força-Tarefa de Operações Permanentes da Rússia no mar Mediterrâneo, fornecendo suporte logístico direto à base russa de Tartus, na Síria. Sem sustentação de Sevastopol, manter uma presença naval ativa no Oriente Médio e competir com a influência da OTAN no Mediterrâneo se tornaria financeiramente inviável e logisticamente complexo para o Kremlin. Se você quiser compreender a dinâmica, blá blá blá. Então, esse é o motivo, né? Mas por que o mar é tão importante? Vamos abordar essa parte agora? Por que os Estados Unidos criaram um país para controlar essa região? No início do século XX, a Colômbia era maior do que hoje. Além do acesso aos dois oceanos, ela também tinha essa região, que tinha uma passagem de terra estreita e plana que era ideal para a criação de um canal. Um canal ali revolucionaria o transporte marítimo, porque permitiria a navegação de um lado a outro sem passar pelo sul, que era perigoso e distante. Aquele que construísse o canal antes teria uma enorme vantagem estratégica na região. A primeira tentativa foi dos franceses, que fracassaram. Décadas depois, foi a vez dos Estados Unidos. Foi firmado um acordo com o governo da Colômbia para isso, porém o Senado colombiano acabou rejeitando este acordo por achá-lo desfavorável. Assim, os Estados Unidos decidiram apoiar a independência da região, que já havia tentado se separar outras vezes. Então, os americanos negociaram diretamente com o novo país, o Panamá, e começaram a construção do Canal do Panamá. Ele foi controlado pelos Estados Unidos até 1977, e o Panamá só ganhou controle total em 1999. Hoje, o canal é do Panamá, e o país tem boas relações com os americanos. Dividir para conquistar. A Colômbia que tem terrorista, não, mas foi os Estados Unidos que fomentaram uma divisão do país para poder os seus próprios interesses, eles se beneficiarem com seus próprios interesses. A mesma coisa acontece na Ucrânia agora, a mesma coisa está acontecendo no Irã, por causa que quando chega lá no Irã, eles deram armas para um povo que mora lá, mas o povo não repassou essas armas para as pessoas que estavam lá dentro do Irã para fazer revolução, ficaram com as armas. Trump afirmou que grupos curdos deveriam ajudar a transferir as armas, mas as armas nunca chegaram aos manifestantes dentro do Irã. As pessoas estão assistindo e querem sair às ruas. Elas não têm armas, Nós pensamos que os curdos nos dariam armas, mas os curdos nos decepcionaram. Os curdos pegam. Então estou muito decepcionado com os curdos. Né? O próprio Trump falou sobre isso. Então o que eles fazem? Eles fomentam uma revolução dentro do próprio país. E olha só o que aconteceu nesse sentido aí. Vamos continuar. Esse estudo eu peguei do canal do professor Rock. Link na descrição. Mas afinal, por que o acesso ao mar é tão importante? O acesso aos oceanos é considerado um dos 4 bens públicos globais essenciais. E o que são esses bens públicos globais? São como portais, passagens e rotas que permitem a conexão de todo o planeta. Não há como se conectar globalmente sem ser através dos mares, do espaço aéreo, do espaço sideral ou do ciberespaço. Primeiramente, nós temos que diferenciar os países de trânsito dos países que não têm acesso ao mar, conhecidos como landlocked countries. Os países de trânsito são aqueles que possibilitam que uma nação sem costa marítima consiga alcançar o oceano. Por exemplo, o Paraguai depende do Brasil ou da Argentina como países de trânsito. Cada nação
sem litoral possui seus próprios países de trânsito. Reflete comigo. Você tem uma relação que depende inteiramente desses países de trânsito. Todos os países sem litoral mantêm uma relação delicada, ou no mínimo extremamente cautelosa com seus vizinhos, que possuem costa marítima. Por isso, as questões políticas são extremamente relevantes. Às vezes, eles só sobrevivem porque estão incrustados no meio de duas grandes potências. E as duas potências não querem que eles deixem de existir, acabando servindo como estado tampão, exemplo, o Butão e o Nepal, que estão colocados entre dois gigantes, China e Índia. Mesmo quando as relações entre os países sem acesso ao mar e os que têm trânsito são boas, você ainda precisa garantir que a estabilidade do país de trânsito seja mantida. Politicamente, os países sem acesso ao mar estão sempre muito focados nesses vizinhos. Afinal de contas, sua dependência econômica acontece pelos países de trânsito. Essa é uma das razões pelas quais muitos países acabam entrando em guerra. Ou seja, o professor Roque alerta aqui que muitas nações entram em guerra. Por quê? Para ter acesso ao mar. Ou pelo menos para abrir acesso a esse mar. Seja para proteger o seu acesso ou para conquistar uma saída para o mar que não tinha antes. Exemplo, Bolívia, Guerra do Pacífico, 1876, e a Etiópia perdeu acesso ao mar para a Eritreia em 1991. Ou seja, isso já havia acontecido antes, né? Então não é um fato isolado, né? É uma coisa que já havia acontecido e está acontecendo agora. Mas será que esse plano não tinha sido planejado décadas atrás? E talvez uma aliança entre a Rússia e a China talvez tivesse sido prevista, mas ignorada? Vamos ver o que o professor Jeffrey tem a dizer sobre isso. O objetivo era que a Ucrânia se tornasse parte da NATO e que a Rússia cedesse a isso. E tudo isto foi delineado em 1997 por Zbigniew Brzezinski, que escreveu sobre este assunto, e ele escreveu extensivamente num livro chamado O Tabuleiro de Xadrez Global, que a Rússia não teria outra escolha senão aceitar a expansão da NATO. Não podia estabelecer uma parceria com a China. Ele acreditava que não conseguiria resistir a essa situação. Portanto, a ideia nos círculos de política dos Estados Unidos da América não era que iríamos travar uma guerra, mas sim que possuímos todo o poder, a Rússia não irá resistir e conseguiremos trazer a Ucrânia para o nosso lado. Então eu perguntei ao Gemini, né? O tabuleiro de xadrez global The Grand Chessboard, obra de Zbigniew Brzezinski, publicada em 1997. Resumo. O tabuleiro de xadrez global, publicado originalmente em inglês, é uma obra classificada clássica de geopolítica escrita por Brzezinski em 1997. O livro argumenta que a Eurásia é o centro do poder mundial estabelece uma estratégia para que os Estados Unidos mantenham sua hegemonia global, prevenindo o surgimento de potências rivais. Ou seja, o objetivo era colocar os Estados Unidos sem nenhuma pessoa que pudesse expugnar o seu poder. Existe uma teoria também falando que quem dominasse aquele centro, ou seja, quem estivesse no centro da Eurásia, né, e tivesse um grande volume de terra, dominaria o mundo. Hitler trabalhou nessa ideia. É claro que eu não vou abordar isso aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas essa ideia já é mais antiga do que essa do Brzezinski. A Eurásia como o centro do tabuleiro. Brzezinski compara a geopolítica mundial a um jogo de xadrez jogado no vasto território da Eurásia, que abrange a Europa e a Ásia. Ele afirma que, historicamente, quem domina a Eurásia controla o mundo. É exatamente o que eu falei, né? Exatamente.
Com a queda da União Soviética, os Estados Unidos se tornaram a primeira e única superpotência verdadeira global, e a sua principal missão passou a ser garantir que nenhuma coalizão ou nação da Eurásia hostil desviasse a supremacia americana. Mas como eles pretendem fazer isso, né? Aí você tem os atores, né? Os jogadores ativos, né? Que são as grandes potências de capacidade e vontade de exercer poder e ditar os rumos: França, Alemanha, Rússia, China, Índia e o próprio Reino Unido. E os pivôs, né? São os países cuja localização geográfica, os recursos naturais, os tornam vitais para controle do tabuleiro, mesmo que eles próprios não tenham grande poder decisivo, que é a Ucrânia, Azerbaijão, Coreia do Sul e Turquia. As zonas de foco. Para manter o controle, os Estados Unidos devem gerenciar áreas críticas e evitar que forças locais se unam contra Washington, ponte do Ocidente. Os Estados Unidos devem promover a expansão da OTAN, lembra? A expansão da OTAN e da União Europeia para garantir um continente europeu estável e próspero e alinhado aos interesses norte-americanos. A questão da Rússia. Brzezinski alerta que a Rússia, mesmo enfraquecida após o fim da União Soviética, continuava sendo um pântano imperial. Ele defendia que a Ucrânia era pivô para mais importante. Sem a Ucrânia, a Rússia deixaria de ser um império euroasiático. A estratégia americana deveria integrar a Rússia em uma estrutura de cooperação ocidental para evitar que ele se alie à China contra os interesses dos Estados Unidos. Presta bem atenção no que eu estou falando, porque mais para frente eu vou mostrar um vídeo que vai mostrar que eles realmente queriam separar esses atores. O vazio do poder euroasiático. O Cáucaso e a Ásia Central são regiões ricas em recursos naturais, petróleo e gás. Aonde tem petróleo e gás? Pergunto para você. Rússia. O vácuo de poder deixado pela Rússia exigisse que os Estados Unidos evitem que a Rússia domine a região exclusivamente, promovendo diversificação e independência dessas repúblicas. O Extrema Ásia. A ascensão da China é tratada como um desafio longo prazo. O foco dos Estados Unidos deveria ser manter uma forte aliança com o Japão e administrar a crescente influência chinesa na região pacífica. Ou seja, eles fizeram exatamente o que está escrito aí. Até hoje, os Estados Unidos têm base no Japão e tem um braço firme com o Japão, que se torna uma ponte para influenciar a China. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Esse livro é de 1997. A primeira-ministra Takaishi do Japão já ameaçou a China diretamente e falou que ela ia se meter em Taiwan sim. Sendo que o Japão ele já invadiu Taiwan no passado, já foi sua província. Né? Veja como é que é a história. Por isso que Hitler queimou os livros de história quando ele assumiu o poder. Porque quem tem o poder de conhecimento, ele não fica preso. A gente tem essas referências. Império Americano, em suma, o tabuleiro de Brzezinski exige que os Estados Unidos atuem como mediadores e balizadores do poder. O objetivo final é construir uma comunidade de cooperação global liderada por Washington, evitando o surgimento de um rival hegemônico na Eurásia. Então, quando eu li essas coisas, eu perguntei ao Gemini, né? Indique o fator estratégico que aponta por que a Ucrânia é tão importante. O fator estratégico que torna a Ucrânia o pivô. Veja, 1997, senhores, o que eu estou falando para vocês. Geopolítico mais importante para a Rússia é que a sua independência transforma a Rússia de um
império euroasiático em apenas um Estado nacional. Sem a Ucrânia, a Rússia perde o controle sobre o Mar Negro, o acesso direto à Europa Central e a sua principal ponte demográfica e cultural com o Ocidente. Então, já desde 1997, essa ideia já tinha sido plantada. O argumento central de Brzezinski. No livro O Tabuleiro de Xadrez Global, Brzezinski resume a importância da Ucrânia em 3 pilares principais. Fim do Império Russo. Sem os 52 milhões de habitantes, na época, os recursos minerais e as costas do Mar Negro da Ucrânia, a Rússia deixa de ser potência imperial capaz de ameaçar a Europa Oriental. Submissão à Ásia. Privada da Ucrânia, a Rússia é empurrada geograficamente para o leste, tornando-se um estado predominantemente asiático. E isso isola da Europa e torna a uma posição subordinada à China. Por isso que eles querem separar esses dois atores. Separando esses dois, eles derrubam a Rússia fica submetida à China e a China não se fortalece com a Rússia, né? Essa é a ideia no caso, né? O efeito dominó. Se a Rússia reabsorvesse a Ucrânia, ela recuperaria automaticamente os meios para se tornar um Estado imperial soberano, ameaçando novamente a Polônia e os países bálticos. A Ucrânia pivô geopolítico. Brzezinski classifica a Ucrânia não como um jogador ativo. Presta bem atenção naquilo que eu vou ler agora. Que projeta poder. Ele não queria que a Ucrânia projetasse poder. Mas o que ele queria? Mas sim como um geopeão. Ou seja, é um peão, um pivô geopolítico. Sua importância não vem da sua força militar própria, mas da sua localização crucial. Quem controla a Ucrânia dita as regras do jogo no leste europeu. Para o Ocidente, uma Ucrânia independente e integrada à Europa serve como um escudo que impede o ressurgimento do expansionismo russo. Para a Rússia, o controle e a neutralidade da Ucrânia é uma questão de sobrevivência geopolítica para manter o status de superpotência. Você vê claramente que tudo isso já tinha sido planejado há muito tempo atrás. Vamos dar continuidade ao vídeo e vocês vão ver como isso foi sendo implementado, essa ideia do Brzezinski, descaradamente, né, pelos Estados Unidos da América. Pelo menos pelo governo dos Estados Unidos, né? Viu o que o professor falou? Como uma ideia é plantada, cultivada, formada e depois ela dá fruto. Real, qual é a verdadeira provocação? É Vladimir Putin tentando invadir todos os países vizinhos. Uma ideia é como um vírus resistente, altamente contagioso. E a menor semente de uma ideia pode crescer. Pode crescer para definir ou destruir você. Nenhuma ideia é simples quando se precisa implantá-la na mente de outra pessoa. Você precisa da versão mais simples da ideia para que ela cresça naturalmente na mente do sujeito. É uma arte muito sutil. Então a ideia você tem muitas motivações políticas, sentimentos antimonopolistas e por aí vai. Mas todo esse negócio, bom, está à mercê do preconceito do sujeito, entendeu? E o que você precisa é simplesmente começar do básico. A semente que plantarmos na mente desse homem irá crescer até virar uma ideia. Essa ideia irá defini-lo. Ela pode vir a mudar. Ela pode mudar tudo a respeito dele. E é por isso que precisamos implantá-la no seu subconsciente. O subconsciente é motivado pela emoção, não é? Não pela razão. Nós temos que encontrar um jeito de traduzir isso em um conceito emocional. Podemos sugerir que ele desmonte a empresa do pai como um jeito de mandar o velho pro inferno. Não, porque eu acredito que uma emoção positiva sempre supera uma emoção negativa. Todos desejam uma reconciliação, uma catarse. Precisamos que Robert Fisher tenha uma reação emocional positiva em relação a isso. Aí eu entrei e plantei uma ideia simples e pequena. É Vladimir Putin tentando invadir todos os países vizinhos. Que mudaria tudo. Só que no fim, ela me disse a verdade. Não sei se as pessoas ainda jogam o jogo de risco. Era um jogo de há muitas décadas na minha juventude, mas o objetivo do jogo era colocar a sua peça em cada parte do mapa mundo.
E essa tem sido a abordagem da política externa dos Estados Unidos da América ao longo dos últimos 80 anos, digamos assim. E, essencialmente, era a concessão predominante dos anos 90 de que poderíamos posicionar a nossa peça no tabuleiro na Ucrânia sem que a Rússia oferecesse resistência. Portanto, estou a afirmar tudo isto porque falhou de forma completa. No livro de Brzezinski, ele afirmava que a União Soviética, ou melhor, a Rússia, não teria capacidade de se defender. Ela teria que se subjugar aos Estados Unidos. Realmente, a Rússia estava fraca, mas ele não contava que ela ia se aliar a outros países e se fortalecer. Isso eles não contavam. Trump prometeu separar Moscou e Pequim se vencer as próximas eleições. A declaração foi dada ao jornalista Tucker Carlson durante uma entrevista ao vivo no Arizona. Trump acusou Joe Biden de ter permitido que Rússia, China, Irã, Coreia do Norte se unissem e formassem um grupo. E então, os políticos não são bons quando as suas jogadas falham. Eles não querem admitir o fracasso. Assim, as guerras continuam, e eles mentem sobre isso e dizem que a Ucrânia vai ganhar. E possuem todas estas teorias, tal como no Vietnã, que se prolongou ano após ano com debacle após debacle. Contudo, se a guerra terminar com um reconhecimento de que tudo isto foi insensato, não deveríamos ter feito isto. Não creio que isso recomece do nosso lado. E então a questão é, bem, todos dizem sim, mas podemos confiar em Putin? Ele vai simplesmente continuar e invadir. E penso que isso é também extremamente ingênuo. A Rússia é um país grande, não precisam de mais território. Eles não estão a invadir a Ucrânia simplesmente por invadir. Estão a invadir a Ucrânia porque consideram isso como um autêntico e sério risco para a segurança nacional, que seguiu um golpe apoiado pelos Estados Unidos na Ucrânia em 2014. Os Estados Unidos, por sua vez, nos anos 1990, não consideravam a Rússia como um pilar de uma nova ordem mundial multipolar. Era a última consideração na mente de Brzezinski e dos seus semelhantes. Pensavam que os EUA controlavam o mundo. É um mundo unipolar. A Rússia é uma potência secundária, mas vamos torná-la de quarta categoria. Vamos dividi-la, vamos parti-la em pedaços. Por que os Estados Unidos criaram um país para controlar essa região? No início do século XX, a Colômbia era maior do que hoje. Além do acesso aos dois oceanos, ela também tinha essa região, que tinha uma passagem de terra estreita e plana que era ideal para a criação de um canal. Essa história de dividir para conquistar que os Estados Unidos utiliza é muito antiga. Se você for ver, as Coreias foram divididas, os Estados Unidos estavam lá, a Rússia também. Perda da metade do México, a divisão do Vietnã entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, e depois o Vietnã se unificou, as Alemanhas, que foram divididas também e depois se unificaram, o desmembramento da Iugoslávia e a fragmentação dos Balcãs. Só para citar alguns exemplos. Brzezinski especulou abertamente que talvez a Rússia se tornasse uma confederação fraca de uma Rússia europeia, de uma Rússia siberiana, de uma Rússia do Extremo Oriente. Eles imaginaram transformar a Rússia verdadeiramente num estado completamente e absolutamente devastado. O que aconteceu desde a década de 1990 é a ascensão da China e o facto de, apesar das garantias absolutamente explícitas de Brzezinski nos seus escritos nos anos 1990, a Rússia e a China terem descoberto que são muito complementares entre si, encaixam-se bem, na verdade. A China precisa dos recursos da Rússia. A Rússia precisa da grande capacidade de manufatura da China. Eles encaixam-se bastante bem. Mas se isso já era um plano desde 1997, pelo menos o livro é de 1997, como é que esse plano foi à baila? Como é que ele se desenvolveu até culminar na guerra da Ucrânia? Isso é que você vai ver na parte 2 desse vídeo.